Olá a todos vocês, saúdo a todos presentes. Eu sou Ellen Prince, falo em nome do TV Repórter Especial. E eu sou o Júnior Paim, do canal no YouTube Debate Pato. Então vamos dar início a esse debate, lembrando da importância que é isso, que é um serviço à sociedade, devido à importância da função do Conselho Tutelar, que é diretamente relacionado ao Conselho, que lida diretamente com as crianças, com adolescentes, que é uma agenda tão importante para toda a sociedade, ok? Convidados sejam bem-vindos, candidatos sejam bem-vindos. Agradecemos também a presença da representante da Comissão Especial Eleitoral, a senhora Jaqueline Lopes. Obrigado também pela presença. Boa sorte, Ellen. Boa sorte a todos, vamos lá. Esse é o primeiro debate referente ao Conselho Tutelar, certo? Que é um grande marco para Itabuna, para a TVI, para todos aqui presentes, por terem a oportunidade de participar desse momento, e a gente teremos algumas rodadas de perguntas, e em cada rodada será direcionado a função de cada um, como o processo será executado, certo? Bom, então vamos começar lembrando que foi previamente feito, na presença dos convidados, um sorteio para que a gente possa ter direcionado a ordem do processo. Então, nós temos ali o primeiro, o número 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a ordem que serão feitas, as perguntas. Então, primeiramente vai ser feito por via de apresentação pessoal de cada um vai ter até 5 minutos para estar falando sobre si mesmo, falando porque se consideram pessoas aptas a estarem ocupando esse cargo que é tão importante, e vai ser a partir disso que as pessoas vão poder conhecer um pouco sobre a atuação de vocês, sobre a forma que vocês pensam direcionar a atividade de vocês enquanto conselheiros. Então é um momento que vocês vão estar dialogando com as pessoas, vocês vão se fazer entender por todas elas. Então, boa sorte a todos vocês. Por favor, a Amanda vai estar passando para vocês o microfone, conforme eu vou chamando, e vocês direcionem-se para aquela câmera aqui inicial, como eu já havia orientado a todos. Então, o primeiro, de acordo com o sorteio que foi realizado, é o Zezé. Então, Zezé, por favor, compareça aqui à frente. Cumprimento a mesa, a TVI, por essa iniciativa democrática, aos candidatos, importante ver a paridade de mulheres concorrendo, é a plateia. Eu sou Itamar, conhecido por Zezé pelo meu ativismo social. Comecei em Grêmio Estudantil, com toda uma luta já com a educação e inclusão na minha adolescência. Fui ativista do esporte também, nos enfrentamentos do esporte como atleta em voleibol. Também trouxemos eventos já com esse público de crianças e adolescentes. Também trouxemos esse trabalho de enfrentamento do HIV, que já trabalhávamos com o GATA, Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, que já trabalhávamos com crianças e adolescentes portadores, com o Grupo Humanos para fortalecer a luta, que é o movimento LGBTQI de Itabuna, e hoje estou no enfrentamento do Conselho de Assistência Social, do Conselho de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e também da Saúde. Eu acho que temos que estender, como proposta que eu tenho futura, esse pensamento novo, certo? De se trabalhar com toda uma rede, primeiro com a sociedade, com família, certo? Com promotoria pública, com defensoria, com o governo. Eu penso que nós temos que fazer a diferença. E o ECA já garante esse direito a esse público infanto-juvenil. Então não podemos, como cidadão, como participante ativo na sociedade, deixar que esses direitos sejam violados. É por isso que estou colocando o meu nome na proposta, e eu tenho certeza que vamos fazer a diferença, porque você cuidando de uma criança hoje e de um adolescente, com toda a proteção para que seus direitos não sejam violados, eu tenho certeza que teremos jovens, teremos adultos e teremos idosos em uma sociedade estruturada e feliz. Obrigado pela oportunidade. Queria agora, por favor, chamar a candidata número 2, a senhora Ana Rabelo. Mas pelo que eu me chamo Ana Maria Rabelo e o meu número da candidatura é o 21. Bom, eu sou bacharel em Direito, formada pela Unime aqui daqui de Itabuna, e sou atuante no grupo de jovens católicos, eu já sei, há mais de 7 anos, trabalhando com adolescentes a partir de 15 anos. Então, eu sempre fui atraída pelo novo, e acredito que lidar com pessoas gera situações constantemente inovadoras, E vejo o trabalho deste órgão desta forma, onde existem situações completamente
peculiares, né, exigindo dos conselheiros compreensão, saber ouvir, discernir e principalmente dedicação, né, para realizar um trabalho de forma eficaz. Eu estou disposta a conhecer e encarar o dia a dia de um conselheiro tutelar, ciente, sobretudo, da infraestrutura precária, né, que inibe um trabalho mais ágil e efetivo do órgão. Tenho como plano principal reforçar a antecipação do Conselho à violação dos direitos das crianças e adolescentes, trabalhando de forma preventiva, né? Ciente também de que para isso é necessário trabalho em equipe, não só de forma interna, mas também em sintonia com o poder público, com a sociedade, com as famílias, em busca de resultado comum, né? Que é qual seja a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Queria chamar agora o nosso próximo candidato, o senhor Washington Alves. Olá, sociedade itabunense. Eu me chamo Washington Alves, atualmente conselheiro tutelar desse município. Nessa recondução ao cargo, eu me coloco à disposição dessa sociedade para continuar aquilo que eu construí ao longo de 4 anos. A gente tem hoje um olhar de um conselho de 2016 até os dias de hoje. O antes e o depois de um conselho tutelar, como a gente pegou um pouco fragilizado, 2 décadas de existência em um conselho que nunca criou um projeto, e a gente está deixando aí um projeto, movimentou toda a cidade. É importante salientar que para ser conselheiro tutelar você precisa realmente ter vocação, quem sabe, ou até um sacerdócio, e ter todo um aparato, lidar com a garantia de direitos, lidar com o controle social, estabelecer o que está inserido e preconizado no artigo 4 do ECA, que é direito da criança, os direitos básicos, e ainda vou longe ao falar da Carta Magna em seu artigo 227, que é dever de uma sociedade garantir esse direito, é algo muito amplo. O Conselho Tutelar de Itabuna, ele precisa ser reestruturado dia a dia. Vou mais longe quando eu acredito que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele precisa ser reformulado de ponta a ponta. A gente lida com a diversidade de um país convulsionado em crise e a gente precisa realmente legitimar essa proteção integral de que tanto se fala. Garantir o direito da criança e do adolescente é algo muito bonito na fala, quando a gente tem a certeza que o trabalho em rede ele precisa estar alinhado, em sintonia. E muitas vezes a gente se depara com a outra realidade. Então, colocar o meu nome para essa recondução ao cargo é dizer todo esse cenário que eu participei ao longo da minha vida, ocupando cargos de coordenador na paróquia Santa Rita de Cássia, no contexto da catequese, ocupando cargo na Defensoria do Estado, onde a gente cria a primeira cartilha de abuso e prevenção ao abuso sexual, algo histórico, quando a gente quer a Defensoria Pública do Estado, a criar uma cartilha que ela sai de Itabuna para poder ampliar esse controle e, com certeza, referendar a questão do abuso sexual. O Conselho Tutelar de Itabuna é o primeiro Conselho Tutelar na Bahia a ter uma família terapêutica criada na minha gestão. O Conselho Tutelar de Itabuna é o primeiro Conselho Tutelar na Bahia a ter um projeto como 18 de maio é todo dia. Então, eu acredito que o meu nome ele é bem endossado, que acredito naquilo que eu faço e continuarei fazendo com qualidade esse trabalho. Obrigado. Chama aqui agora, por favor, o senhor Reitor Nogueira. Olá a todos, gostaria de agradecer a presença dos candidatos presentes e também dos demais convidados. Meu nome é Heitor Nogueira e eu sou bacharel em Direito pela UNIM, formado neste ano. E tive uma oportunidade de, em 2011, trabalhar como missionário pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que foi uma grande experiência em minha vida. Quando nós nos engajamos em um trabalho voluntário, como este que fiz, a gente consegue perceber as dificuldades que as pessoas enfrentam no mundo, principalmente as famílias. O que elas precisam, seus anseios, suas dificuldades, o apoio e o amor também que é necessário. E tendo isso em vista, sempre percebi que precisava fazer um pouco mais, colocar em prática tudo aquilo que aprendi naquela experiência. E vendo que um parente da minha família já tinha sido conselheiro tutelar, resolvi também entrar nessa luta. Nós sabemos que não é fácil viver com as dificuldades sociais que a gente enfrenta em nossa cidade hoje. Mas a gente precisa de pessoas que sejam realmente preparadas.
É fácil colocar em um slogan que nós vamos cuidar, proteger e zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Mas o mais importante de tudo é saber lidar com essas situações da forma mais abrangente possível, para que atenda de uma forma peculiar a cada situação, como já foi dito aqui. É importante dizer que em todo esse tempo que eu fui conselheira, nesses 4 anos, desde 2016 até agora, eu tenho aprendido bastante. Né? Me transformei de um jovem para um homem. E a cada dia mais estudava para que eu pudesse aprender e aplicar as atribuições do conselho de forma mais eficaz entre os meus colegas. É triste dizer que durante todo esse caminho eu vi coisas e presenciei coisas que não gostaria de ter presenciado, mas pessoas como nós, que estamos aqui hoje, procurando mostrar para a comunidade que nós estamos preparados para fazer tudo o que for necessário para garantir esses direitos, é o essencial, é tudo que nós precisamos. E desde já, obrigado. Queria agora chamar, por favor, a senhora Jacélia. Olá a todos, me desculpe que eu estou rouca, porque infelizmente foi cometida por uma virose, mas isso é normal, né, ultimamente. Eu sou Jocélia, muito conhecida como professora Jocélia, pois trabalhei pelo Estado com crianças e adolescentes durante 34 anos. E é isso que eu gosto de fazer. Procurar atender, zelar e cuidar daquelas pessoas que ainda não têm uma formação, né, como nós temos, e que devemos amá-los e respeitá-los, né, buscando priorizar principalmente as famílias, né, porque as famílias é só a base de tudo. Nós trabalhando com a família, elas vão assim ter sustentabilidade para que os seus filhos cresçam com pensamentos positivos, principalmente emocionalmente. Então, eu estou disposta a dar continuidade a esse trabalho, porque tendo trabalhado na educação, eu vou simplesmente dar continuidade àquilo que eu gosto e zero com todo carinho, que é trabalhar com crianças e adolescentes. E, sendo eleita, eu vou procurar cumprir o que o ECA diz, né, revela, né, no seu estatuto, que é zelar e cuidar dessas crianças que tanto precisam de todos nós, com respeito, amor e dedicação. Obrigada a todos. Deixa eu chamar agora, por favor, a senhora Sirlene. Saudações da mesa, aos meus colegas, principalmente ao conselho, também à plateia. Quero agradecer pela presença de todos. Meu nome é Sirlene José de Oliveira, né? Eu sou graduada em Direito há 2 anos pela Faculdade UNIME. Também sou pós-graduanda em Processo Civil. Eu trabalhei na assistência social, onde eu tive o prazer, né, de conhecer a verdadeira realidade aqui da nossa sociedade, Itabuna, por inteiro. Após 1 ano e 3 meses no Conselho da Assistência Social, eu tive a oportunidade também de trabalhar no CMDCA, que é o Conselho da Criança e Adolescente. E nesse trabalho eu participei da comissão dos atuais conselheiros, né? Vi todos os trâmites, toda a função, papel do conselheiro, também do conselho, que é um papel muito fundamental. Nossa cidade necessita desse trabalho, dessa rede, desse compartilhamento de rede, né? Fortalecimento dessas redes que existem aqui na nossa cidade e que a comunidade ainda não tem essa visão. Trabalhando no CMDCA, embora eu era estagiária, eu pude perceber que não existe uma viabilidade das pessoas. A comunidade ainda não se apareceu, ainda não acordou para a tal importância que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é um órgão repreensivo. Então é uma coisa que nós, como cidadãos,
cidadãos, nós como conselheiros, agora, infelizmente ainda como concorrente, espero que futuramente como titular, possa passar para a sociedade que o Conselho Tutelar é um órgão de zelador, é um órgão que vai requisitar, que vai acompanhar, que vai fiscalizar para que o direito da criança e adolescente ele venha a ser efetivo. Quando a gente fala em direito da criança e adolescente, não é só o direito que a criança tem naquele momento que ele é violado, mas sim o direito preventivo. É muito importante que o Conselho Tutelar ele haja naquele momento para que não venha ocorrer a violência, para que não venha ocorrer os direitos da criança sejam violados. Então esse é um fato muito, muito importante que o Conselho ele deve trabalhar nessa área de prevenção e intervenção precoce, que é um dos fundamentos do ECA. Em relação à minha candidatura, eu me proponho, a me colocar à disposição da sociedade para que tenha em mim uma oportunidade. Eu me acho competente em relação ao Conselho Tutelar, uma vez que já trabalhei na área, conheço todas as demandas. Um fato muito importante assim, que eu acho, que quando você convive no meio, eu sou de um bairro periférico de Itabuna, nascida e criada nesse bairro periférico, onde eu vi e vejo todos os direitos de uma criança e adolescente violados. Todos os direitos. Então é muito importante que o Conselho Tutelar atue ali, principalmente nessas áreas que não tem a cobertura, que o Conselho Tutelar não vá lá só para fazer só por causa de uma demanda, só por causa de uma denúncia, que vá antes, que vá, procure saber se aquela criança está indo para a escola, porque esse é o objetivo, é a atribuição do Conselho Tutelar, é prevenir. Então, se houver prevenção, com certeza, a diminuição da violência, a diminuição dos direitos fundamentais da criança e adolescente, esses terão um percentual muito baixo nessa cidade. Então, esse é o meu objetivo como conselheira, atuar com as redes CREAS, com a rede CREAS, CRAS, Defensoria Pública. Esse é meu objetivo e obrigada. Segundo bloco. Neste segundo bloco, a mesa lerá algumas perguntas que estão na urna, onde nós iremos fazer o sorteio, e cada candidato terá 2 minutos para responder uma pergunta. A ordem de resposta foi pré-estabelecida ontem através do sorteio que definiu os assentos. Inclusive, essa é a mesma ordem que a gente está mantendo aqui, ok? O Júnior Paim ele vai estar selecionando a pergunta através do sorteio, aí eu vou estar direcionando ao primeiro candidato. A primeira pergunta. O candidato Zezé. Senhor Zezé, peço por favor que o senhor se apresente. Como fazer quando são encontrados adolescentes em bares e boates, especialmente consumindo bebidas alcoólicas? Bem, o próprio ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele já proíbe, a partir das 22 horas, a presença de crianças e adolescentes nesses estabelecimentos. Ok. Certo? Definitivamente. E aí, claro, o conselheiro tutelar presenciando esse ato, tem que chamar essas crianças ou adolescente, imediatamente acionar a família, para que a família tenha consciência desses limites e dessas proibições, e principalmente quando está ingerindo bebida alcoólica ou está usando qualquer outro tipo de drogas. Não é isso? Ok. Como deve funcionar a chamada rede de proteção à criança e ao adolescente? A chamada rede de proteção. Rede de proteção à criança e adolescente. Acho que por parte do Conselho Tutelar, né? Isso, correto. Dessa forma como a gente vem falando aqui no começo das apresentações. Tanto preventivamente, com projetos, indo nos bairros, conhecendo a comunidade em si. E também, quando for receber alguma denúncia, algum impedimento, agir em cima disso, estudar o caso, caminhar até acompanhar o caso mesmo. Eu acredito que seja dessa forma. Ok. Queria chamar, por favor, o senhor Augusto Alves para estar respondendo a terceira pergunta.
Como o Conselho Tutelar pode desmitificar sua atuação, após sempre mal vista por muitos pais, crianças e adolescentes? É o que os mesmos não veem, né, como proteção e atuação do Conselho Tutelar. Então, a pergunta é, como é que você acha que a gente pode estar desmitificando essa má pressão em relação ao Conselho? Pergunta muito pertinente, viu? A gente percebe que ao longo dessas 2 décadas que o Conselho Tutelar existe no país, não se investe muito o que é a atribuição do Conselho Tutelar, para que ele serve e o seu grau de importância na sociedade. O Conselho Tutelar é algo que requisita o serviço. O Conselho Tutelar é essa engrenagem que faz toda uma engrenagem funcionar através da Vara da Infância e Juventude, CREAS, CRAS, Defensoria Pública do Estado, Vara da Infância, movimentos, instituições. E a gente percebe que a insatisfação da população, de pais, de nossos clientes, pessoas que são assistidas pelo Conselho Tutelar, é que às vezes eles começam a deturpar a função de outros órgãos de garantia de direito. Portanto, eu acredito que não há um investimento para poder se falar de Conselho Tutelar. A gente tem, por exemplo, o município de Itabuna. Eu fui graduando do curso de Serviço Social da Unime, fui fazer um trabalho de campo no Conselho Tutelar de Itabuna, quando eu era ali nas proximidades da Igreja São Judas. Meu Deus, uma estrutura só Jesus. Volto como conselheiro tutelar e a gente hoje usa o mecanismo da mídia para poder falar de Conselho Tutelar e o do seu papel. A exemplo desse momento histórico que acontece aqui. A gente é o primeiro debate em 2 décadas onde a população pode conhecer o candidato, pode entender o que é Conselho Tutelar, pode fomentar perguntas e ter um resultado mais claro do que é a atribuição do Conselho Tutelar. Então eu acredito que falta investimento dos órgãos públicos federais, municipais, estaduais, dos conselhos setoriais, as conferências, para que se fortaleça um olhar sobre o Conselho Tutelar, aquele conselho Tutelar tão vitimizado no passado, que era o órgão opressor. Muito obrigado. Ok, 2 minutos fechado. Chamo, por favor, o senhor Heitor Nogueira para responder a 4ª pergunta. O que fazer quando o senhor estiver no cargo de conselheiro tutelar no seu dia de trabalho e receber a notícia da prática de crime contra criança ou adolescente? Isso. Bom, isso é algo que acontece bastante comigo. Eu costumo ser conhecido por pegar os piores casos lá no conselho. E quando se trata de crime, como o conselheiro Washington explicou muito bem, existe uma regra de atribuições. O que é essa regra de atribuições? É quando um outro órgão, que tem uma atribuição diferente da do conselho, tem que exercer a atribuição dele de acordo com a nossa. Então, o Conselho Tutelar, de fato, ele não inicia e ele não participa de atividades que envolvem atos infracionais. Desde investigações criminais, até mesmo oitivas, tudo isso é feito através da autoridade policial e não através do Conselho. O Conselho como o conselheiro Alex explicou, é a engrenagem que movimenta todas as outras. É o que recebe a primeira denúncia. Ele recebendo aquela primeira denúncia, ele faz um encaminhamento para o órgão responsável para que possa ser investigado se for necessário, ou se tiver que fazer uma perícia, ou se tiver que haja uma oitiva na delegacia, algo assim. O que acontece muito é que nós recebemos ligações, como exemplo da delegacia, praticamente toda semana, em que acontece que a delegada às vezes diz, olha, vai ter uma oitiva de um adolescente e o pai não está responsável. Quando o pai não está responsável, aí sim o conselho, que é o representante do Estado, vai até o local para representar aquele adolescente, mas ainda assim, não para fins de responsabilidade totais, porque os pais e os principais responsáveis daquele adolescente devem ter a obrigação de poder seguir o que os seus filhos estão fazendo de fato. Então, o papel do conselheiro, na verdade, é depois daquilo... Tempo encerrado. Obrigada. Queria chamar, por favor, a senhora Jocélia. Senhora Jocélia, recebida a denúncia de que determinada criança está exercendo atividade em condições que caracterizam situação de exploração do trabalho infantil dentro de suas atribuições
atribuições, como deverá agir o Conselho Tutelar em virtude da disposição legal? Diante do problema, que é muito complicado, né, porque a gente sabe que a criança não pode estar em atividade, né, trabalhando. Então, eu creio que eu estando conselheira nesse momento, eu tenho que chegar até perto da pessoa, conversar, eu creio que uma conversa franca, entendeu? Com paciência e explicar a situação, que aquela criança não pode estar trabalhando. Caso ele não aceite ou não, eu tenho que acionar ao Conselho Tutelar, que é de direito, para resolver a situação. Ok? Ok, muito obrigada. Quero chamar, por favor, a senhora Sirlene. O Conselho Tutelar deve realizar fiscalização de bailes e boates? Qual a sua opinião sobre isso? Na realidade, não. O Conselho Tutelar não tem atribuição de fiscalizar. Até porque a atribuição do Conselho Tutelar é orientar as adolescentes, as crianças que estão ali naquele lugar, né, falando que não é, e, se possível, notificar os pais e também notificar os donos dos estabelecimentos. Essa é a atribuição do Conselho Tutelar. O que vai ser esse debate entre vocês, entre os candidatos, tá? Por favor, peço mais uma vez silêncio. Vamos dar continuidade aqui, lembrando sempre que nós vamos seguir a ordem que foi selecionada no sorteio. E lembrando que uma pessoa que deu uma resposta não pode mais ser perguntado. Então, se o primeiro candidato direcionou uma pergunta ao candidato número 5, ninguém mais vai poder perguntar ao candidato número 5. Ok? Então, por favor, chama aqui à frente o senhor Washington. Zezé, candidato Zezé. A Zezé. Quando fizemos a prova, nós tivemos o tema da redação, que foi o abuso e exploração do ensino público, certo? De crianças e adolescentes. E é um tema muito presente, situações de constrangimento em toda a sociedade. Eu penso que, em conjunto, a sociedade tem que falar, tem que discutir e tem que buscar soluções sobre essa problemática. Já que você é mulher, certo? Está pleiteando esse enfrentamento, o que é que você tem como projeto nessas discussões e abordagens? Porque realmente é um tema pertinente neste momento para você, como mulher, falar. Eu acredito, bato muito na tecla da conscientização. Eu acredito que, além desse nosso trabalho de estar sempre, claro, né, tentando reprimir, né, esse tipo de atos, eu acredito que, além disso, também é importante conscientizar. E puxando mais para a parte da educação mesmo, começando nas famílias, né? A criação, a educação, o meio social, onde está inserida a criança, onde está inserido os pais responsáveis, ou a família, né? Onde ela anda, com quem ela anda. Esse tipo de conscientização, educação e mesmo a correção, acompanhamento mesmo familiar. Não só familiar, mas também agora, né, como eu estou falando, do Conselho Tutelar, né, como prevenção, de forma preventiva, uma atuação preventiva. Eu acredito que, assim, pode até que tenha um resultado um pouco diferente do que só reprimir, só condenar esse estado de violência. Candidato Zezé, o senhor dispõe de 1 minuto para a réplica. Isso, e nós não podemos esquecer, candidata, e a plateia e todos presentes, que o primeiro agressor está dentro da família, certo? Então, são casos absurdos e temos que ter uma política voltada para essas situações de constrangimento, porque explorando uma criança sexualmente, uma adolescente, principalmente as vítimas são as meninas, ela vai ter um trauma durante toda a sua vida. Então tem que ser todo um acompanhamento com assistente social, com psicólogo, entendeu? Infelizmente, com esses, podemos até usar uma palavra muito forte desses abusadores. Então eu penso que nós temos que desempenhar um papel muito importante dentro da escola, dentro da família, na sociedade, em rede, e realmente se falar
sobre esse tema que é tão abusivo em nossa sociedade e traz muitos constrangimentos. Tomando uma média desses últimos anos que o senhor atuou como conselheiro tutelar, você poderia nos dizer que o conselho tutelar é mais procurado pelas crianças e familiares, né, adolescentes, ou pelos terceiros, por vizinhos, por outra unidade, por instituições de Pertinente pergunta, viu, candidato? O Conselho Tutelar de Itabuna, ele é requisitado pelos órgãos, né, por terceiros, na verdade. O Conselho Tutelar ele recebe denúncia de todas as esferas da sociedade itapunense em todo momento. Por ser um órgão que funciona 24 horas, né, de forma ininterrupta, ele recebe uma demanda muito grande. E consultando o IBGE do município, a gente percebe que a cidade vai crescer um pouco, né? A gente ainda não atinge um número de habitantes para que seja criado um terceiro conselho tutelar, a exemplo de Ilhéus, mas a gente já passou um pouquinho mais do que comporta 2 conselhos tutelares no município. Claro que tem toda uma estrutura de demanda. Então, a gente recebe muita denúncia de solicitação de serviço no hospital, né, para da infância e juventude e dos outros órgãos de garantia de direito. Candidata Ana, a senhora dispõe de 1 minuto para a réplica. Bom, esse foi um assunto que eu tive muita dúvida mesmo, né? E acredito que a sociedade também, porque quando a gente começou a campanha, muitas pessoas não sabiam nem se todas as pessoas que podiam votar ou se era só uma votação interna. Então, eu acho que se as pessoas não estão sabendo, né, o que tem conselho tutelar, onde procurar e onde conhecer, então eu acreditava que era mais mesmo a família que ia. Mas então foi importante também a resposta, mesmo que eu não esperava. Candidato, diante de um cenário onde a gente acredita que a população não conheça o Conselho Tutelar e suas atribuições, diante de um cenário onde esse Conselho Tutelar, órgão de garantia de direito, ele precisa ter legitimidade na população e total visibilidade e criar maneiras objetivas de concretizar metas. A senhora, quanto candidata, vai colocar à disposição da população, além das suas atribuições, o que a senhora prepara para esses 4 anos de atuação e como a senhora vai exercer esse mandato, viabilizando a inclusão social no contexto do Conselho Tutelar? Então, como conselheira tutelar, meu principal objetivo é esse: viabilizar o conselho tutelar para a comunidade. Quando eu falo em comunidade, eu não falo em comunidade onde eu moro, mas sim em Itabuna por inteiro e região. Eu quero que o Conselho Tutelar ele seja exemplo, o Conselho Tutelar de Itabuna seja um exemplo de fiscalização, um exemplo de atuação, porque existe isso, temos profissionais competentes para que isso aconteça. Verificando aqui o quadro de candidatos, todos têm amplo currículo. Então é muito importante viabilizar, mostrar à comunidade qual é o trabalho do Conselho Tutelar, e eu também tenho em mente um projeto que é Conselho Tutelar nos bairros. Existe a OAB nos bairros, existe mutirão, existe saúde, por que não Conselho Tutelar nos bairros? Para falar, para mostrar o trabalho do conselheiro, para mostrar a atuação, né? E junto com desse dia de Conselho Tutelar nos bairros, levar a saúde, levar a educação, levar a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Saúde, levar a administração. Por quê? Porque embora nós somos, o Conselho Tutelar seja um órgão autônomo, nós somos vinculados ao Executivo. Não tem como não ser a administração, a assistência social. Então, nós trabalhamos em rede. O Conselho Tutelar não trabalha sozinho, não vence sozinho, ninguém trabalha sozinho. Então, esse é um vínculo que eu quero levar para a comunidade, para toda a comunidade. E assim abranger o conhecimento das pessoas sobre o papel fundamental do Conselho Tutelar. 1 minuto para a réplica. Então, conselheira, eu acredito que um pouco desse projeto que a senhora vai criar ele já acontece no Conselho Tutelar. Eu digo os nomes, amigos do Conselho. A gente deu ampla divulgação nas redes sociais e a TV cobriu, quando eu lancei ele em 2018. E o 18 de maio, todo dia, ele chega nos bairros, ele chega em todos esses lugares que você falou e ele abarca todas as secretarias do município, a exemplo da Secretaria de Educação e Assistência Social, que são parceiras contínuas. Então, eu acredito que com temas transversais, mês a mês, o
o Conselho Tutelar chegou nos bairros, mas com outro nome, com prevenção, quando se fala de abuso sexual. Quando a senhora fala de sociedade mais presente, a gente tem aí alguns parceiros, que foi essa sociedade, a exemplo do apoio da OAB, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, do curso de Psicologia da Unime e da FTC, da promotoria do Ministério Público. Então, eu acredito que o Conselho não formou nome para esses projetos que você diz, mas o 18 de maio ele já abarca a toda a gama da sociedade. Candidata Jocélia, você sendo eleita como conselheira, qual é o seu papel assim, fundamental que você pretende trabalhar, principalmente na comunidade e principalmente abrangendo todos os bairros? Porque hoje nós não temos todos os bairros abrangentes. Quando eu falo nisso, eu falo com propriedade, como eu já disse, eu venho de uma comunidade periférica, nascida e criada, e até hoje, depois de formada, ainda convivo, e hoje na minha comunidade o Conselho Tutelar é anônimo. E o que a senhora tem a me responder, se for candidata? Eu fui eleita. Candidata, eu gostaria de solicitar o silêncio da plateia. Candidata Jocélia, a senhora responde 2 minutos. Pois é, né? Então, gente, eu estou candidata pela primeira vez, né? E sendo eleita, como eu já falei aqui antes, a primeira ação que nós vamos fazer como eleita é priorizar as famílias. Porque a família é a base de tudo. Quando a gente prioriza a família, essa família não tem condições de criar os filhos com mais amor, com mais conversa na escola, em casa, entendeu? Tirando aquelas crianças dos bares da vida, que a gente passa por certos lugares, desculpe, a gente passa por muitos lugares e encontra pais, mães em bares e as crianças rodeadas, bebendo, fumando, é difícil, entendeu? Então, eu sou eleita, eu quero priorizar as famílias. Eu já trabalhei no Estado durante 34 anos, para mim foi uma experiência, entendeu? Desses pais, já fiz trabalhos em sala de aula, projetos, e a gente tem conquistado muito esse tipo de ação, de amor aos pais, aos filhos, certo? É um dos meus pontos prioritários aí, sim. Trabalhar principalmente com as famílias. Candidata Sirlene, a senhora dispõe de 1 minuto para a réplica. Então, é muito importante isso que a senhora falou, uma vez que meu propósito é esse. O Conselho Tutelar modificar. Eu acho que não deve ser um Conselho Tutelar para poucos, mas sim para todos. Quando se fala em todos, abrangendo todos, principalmente os bairros periféricos. Porque a violência, o percentual de violência por adolescentes aqui, praticado por adolescentes aqui em Itabuna é muito alto. Então deve ser usar preventivo nesses bairros, sim. Então eu acolho um Conselho Tutelar para todos. Esse é o meu propósito. O que você, como sendo eleito, faria quando uma criança na escola ficasse doente? Você levaria, como conselheiro, você levaria para o médico, da escola para o médico? Candidato, o senhor dispõe de 2 minutos. Bom, como eu falei aqui anteriormente, né, José, o trabalho do conselheiro é um órgão encaminhador. Quando eu entrei no conselho 4 anos atrás, eu imaginava que o conselho tinha que fazer tudo, tinha que fazer todas as coisas. Tinha que ser como um pai, tinha que ser como uma mãe, certo? Por que nós, se você for reparar, na assistência social em geral, na rede, né, proteção, como já falei, por que você acha que o Conselho Tutelar é o único órgão que existe no processo de estudo? Por que lá está escrito que nós somos um órgão autônomo e não jurisdicional? Porque nós não aplicamos a lei, nós não, de fato, decidimos o que vai acontecer. A gente precisa fazer um encaminhamento, solicitar que uma resposta seja feita.
certo? Então, o que o conselho faz? Qual é o papel do conselho nessa situação? Requisitar a saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, que faça esse tipo de trabalho, porque é a atribuição deles. Não quer dizer que a gente não tem que ter uma olhada sobre isso, mas qual é o seu papel como conselheiro? Qual é o meu papel? Nós temos que fazer com que isso seja garantido. Ou seja, você vai fazer aquela solicitação, aquele requerimento para a Secretaria de Saúde, para que eles cumpram aquilo. Caso seja descumprido, o que vai acontecer? Você tem que acionar o Ministério Público para que aquele hospital, aquele serviço que você requisitou, seja garantido. Tenha uma efetividade, entende? Porque você vai ver que a gente não consegue abraçar o mundo. Nós somos apenas 10 conselheiros para uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Então, você vai ter esse olhar de preocupação da forma adequada, de acordo com a atribuição do seu trabalho. Candidata Jocélia, a senhora dispõe de 1 minuto para a réplica. É difícil a gente ver uma criança passando mal. Na verdade é isso. Isso é muito preocupante. Como eu já trabalhei em sala de aula no colégio, eu sei que é difícil quando uma criança fica doente, aí vai lá dar um comprimido. Entendeu? É preocupante. Será que não poderia haver um conselho para levar essa criança logo ao médico, fazer o diretor alerta? Senhora, por favor, aproxima o microfone. Entendeu? Essa foi a minha dúvida, foi essa aí. Tá bom? Tá, ok. Candidato Heitor, então o senhor formula uma pergunta ao candidato Itamar. Itamar, você como candidato a pleiteiro deste cargo, atualmente hoje no Conselho nós enfrentamos algo muito complicado. A gente, quando se fala de rede, a gente fala de um trabalho em conjunto. Só que isso muitas vezes é prejudicado de acordo com essa falta de entendimento sobre as atribuições de cada um. Até onde é o limite do que devemos fazer. Você, como conselheiro, como você lidaria com a pressão de um órgão dizendo que você tem que fazer aquilo quando não é sua atribuição? Primeiramente, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é bem claro nas nossas atribuições, certo? Como conselheiro, certo, caso eu seja eleito, eu penso que eu vou fazer uma provocação na sociedade. Eu vou fazer uma provocação nesse órgão. Se essa demanda pertence àquele órgão, que se ele tem que cumprir essa demanda, então isso ele vai ter que executar. Porque eu, como conselheiro, certo, eu tenho que cumprir as minhas demandas. É por isso que tem que existir esse trabalho em rede. E nós, como conselheiros, nós somos autônomos. Nós vamos ter autonomia e poder de decisão. Oi. Passa o outro, por favor. Para provocar essa instância na sociedade. Por quê? Eu penso que nós, como conselheiros, se impondo, certo? E provocando essas outras instâncias, aí sim, a nossa sociedade vai entender mais o empoderamento de um conselho. E deixando bem claro, e se aquela instância não está cumprindo seu papel, nós temos um poder muito forte da imprensa, entendeu? Para que esse órgão passe a cumprir as demandas da sociedade, nessas questões sociais, e não deixar a cargo do Conselho Tutelar. Claro que temos a nossa demanda. Levando a proposta, levando a negociação, certo? Eu penso que vamos chegar a um resultado positivo desses encaminhamentos. Candidato Heitor, o senhor possui 1 minuto para a réplica. Como foi dito por Jocélia aqui antes, né? Vão existir situações em que mesmo quando o ego diz que deve ser feito, um outro órgão, ele sempre vai querer que o conselho faça. Talvez por uma cultura que existia há anos, de que o conselho sempre faz tudo, né? E, na verdade, o conselho é um órgão requisitor. E que nós temos que fazer com que aquilo seja feito. Aquele serviço que nós solicitamos seja garantido, de certa forma, né? Então, como você mesmo disse, a nossa autonomia, ela vai além de certas coisas. E quando a gente coloca isso em prática, tudo muda.
E nesse cenário de 4 anos que nós estamos lá, muitas coisas mudaram em relação a isso. Porque a gente tinha práticas e vícios que acabam afetando o trabalho, de certa forma. Mas que hoje tem uma nova visibilidade, um novo olhar por parte dessa rede, né, em relação ao conselho. 2 candidatos, o candidato Heitor Nogueira e o candidato Washington Alves, solicitaram direito de resposta com relação a uma fala da candidata Sirlene, e nós colocamos isso para a comissão eleitoral, para eles entrarem em acordo com a responsável aqui, doutora Jaqueline Lopes. Boa tarde, boa noite. Diante da solicitação dos candidatos, em relação ao ponto suscitado pela candidata Sirlene, tendo em vista que o ponto, de uma certa forma, ele gera um questionamento em relação ao trabalho que foi apresentado, a comissão entende que os candidatos eles terão direito de resposta, assim como a candidata se sentir direito também, ela poderá replicar. Cada um com o tempo que for disponível, cada candidato com 1 minuto e a candidata também com o seu direito de resposta, de réplica. Desde que a gente mantenha a ordem e o respeito como foi estabelecido na nossa reunião ontem. A fala é corriqueiro a gente ouvir em algumas situações de que o conselho não está presente, que o conselho não foi até o local, não resolveu a situação. E uma coisa que me incomoda muito é que muitas famílias, se você for reparar no nosso cotidiano, se você for chegar e ver como que a gente trabalha realmente, você vai perceber que as pessoas não querem que o carro do conselho pare na porta da casa delas. Elas se sentem constrangidas, muitas delas não gostam da matéria que são abordadas. E, realmente, porque a gente não vai para anunciar boas novas. Nós vamos para tentar resolver uma situação que é grave. A gente não pode chegar num bairro e falar: o conselheiro tutelar está aqui, abrir nossas portas, porque muitas vezes a gente enfrenta locais perigosos e... Tempo. Foi de 1 minuto. Me inquieta muito a fala da candidata quando se solicita um conselho para todos. Ora, o conselho tutelar trabalha com violações de direito. Ele, nesse tom que a minha colega fala, parece que o conselho é um pouco burguesia, quando na verdade ele tem que entrar nos bairros de mais alta vulnerabilidade desse município. Logo, eu preciso cumprir com todas as demandas e sindicâncias que chegam até mim, principalmente do Ministério Público e Vara da Infância, que tem um prazo a ser cumprido. É claro que em alguns bairros hoje a gente recebe informações do próprio tráfico de drogas que diz: se chegar com o carro do conselho aqui, não vai sobrar um, e se vir com a polícia ainda fica pior. Então, eu acredito que hoje a Vara da Infância está criando um mecanismo maior e mais forte de fazer essa abordagem junto ao Conselho Tutelar. Então, eu entendo que essa fala ela não é pertinente, porque o Conselho Tutelar ele não escolhe o caso que ele vai pegar e resolver. Ele tem que resolver todos. Eu quero falar do candidato, né, que quando eu falo Conselho Tutelar para todos, eu não falei em relação a inibir alguns. Eu falo para todos, aqueles que necessitam do conselho, levar para a população que o conselho não é um conselho repreensivo, mas sim zelador, acompanhador e fiscalizador do direito da criança e do adolescente. É o momento em que os nossos convidados irão direcionar as perguntas conforme nós formos realizar o sorteio. Então, a primeira pessoa que vai responder será o Zezé. Os convidados que irão direcionar a pergunta ao candidato Zezé serão os convidados Silvio Marques e o convidado Val Cabral. Candidato, qual a importância do conhecimento técnico para o conselheiro? Por isso que nós passamos por uma seletiva de provas, com redação, certo? Com a entrevista com a banca examinadora, porque eu penso que esse conselheiro tutelar, principalmente, tem que ter um pouco do conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, quando o conselheiro ele já atua, certo? É muito mais fácil.
ele já lidar nessas causas. E quando você está pleiteando na vaga, eu acho que pelo menos esse que passou nessa seletiva tem que ter um pouco do conhecimento. Pelo menos esse conselheiro saber, certo? Até onde ele pode ir. Qual o seu caminho, certo? Quais suas demandas? Aonde a rede pode lhe proporcionar? Para que pelo menos você busque uma solução, certo? Na recuperação dessa criança e desse adolescente. Agora, certo? Vendo também se essa demanda que você buscou, que você ofereceu, se ela teve retorno, certo? E se não teve retorno, eu penso que não podemos se cansar, ainda temos que insistir na recuperação dessa criança e do adolescente. Então, o conhecimento com esse conselheiro ou com esta conselheira é muito importante, porque não adianta uma sociedade eleger esse conselheiro ou essa conselheira por questão que a gente ouve muito de amizade. Eu penso que esse é um momento muito importante de analisar o perfil de cada candidato, o mínimo de conhecimento, para que não tenhamos decepções futuras com esses conselheiros, sabendo que a demanda é difícil, nós não temos uma estrutura social, certo? Sabemos dos desequilíbrios, dos problemas que acontecem, mas o que temos como objetivo, como projeto. Isso, o conselheiro tem que ser um desafiador nesta questão. E a criança e o adolescente é muito importante. Positivo. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente parabenizar a iniciativa desse evento. Quero parabenizar a forma que esse evento tem sido conduzido. Quero também parabenizar aos concorrentes aqui presentes e lamentar a ausência daqueles que, infelizmente, não deram a importância devida a essa iniciativa. Quero também parabenizar o público presente aqui e lamentar que outras pessoas, infelizmente, se fizeram ausentes. Mas eu quero perguntar ao Zezé, e eu conheço o Zezé já há muitos anos, eu era garotinho, eu quero perguntar ao Zezé a importância do Ministério Público nas atividades do Conselho Tutelar. E qual a sua opinião sobre o impacto extremamente negativo do fechamento do único orfanato da região do Caueira que funcionava na Califórnia aqui. Esse órgão de controle, que é o Ministério Público, ele é muito importante nessa parceria, certo? Com o Conselho Tutelar. E se falando no fechamento desse orfanato, se desde quando se fecha, deixa de acolher a várias crianças, que os pais precisam dessa fonte de renda para sustentar essa família. Então ele busca o seu emprego, o seu ganho. Desde quando se fecha uma creche, eu acho que está fechando a oportunidade de muitas crianças e de adolescentes, principalmente na estrutura econômica familiar. E quando, eu acho que é um ponto muito importante para se falar agora, quando nós temos que a gente acompanha o orçamento, quando a gente acompanha o orçamento na ciência social, que a gente vê todo esse desmanche financeiro, certo? Que cada vez mais está enxugando financiamento para projetos com criança e adolescente, nos entristece, certo? E eu tenho certeza que a sociedade não pode se calar e buscar que essas creches sejam reabertas. Eu acho que precisa de uma denúncia e o Conselho Tutelar provocar essas instâncias para que essa creche seja aberta. Já não temos, e ainda fechando, então ficou a calamidade pública e desabastecimento com esse público infanto-juvenil. Essa é a minha opinião. Queria chamar, por favor, a senhora Ana Rabelo. Vamos sortear as duas pessoas que irão fazer a pergunta. As perguntas direcionadas à candidata Ana Rabelo virão dos convidados Andreiver e Selma Marques. Quero agradecer também de fazer parte dessa discussão tão relevante para a nossa cidade, onde a gente tem um público tão necessitado da nossa sociedade ter o conhecimento do que é o Conselho Tutelar. A minha pergunta é o que é para, sendo conselheira, ser encarregada pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente? Bom, com certeza é uma tarefa de muita importância, né? Primeiramente pelo encargo em si, que é de proteger os direitos da criança e do adolescente.
e também pela sociedade como um todo, né? Que, como todos já falaram por aqui, todo mundo pensa que o Conselho Tutelar tem que agir em todas as formas, em todas as situações, de todos os jeitos. Então, toda essa pressão que coloca em cima do Conselho Tutelar deixa a atividade dos conselheiros grandiosamente importante, né? Eu acredito que é de uma importância a atuação do Conselho Tutelar na proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Boa noite. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar discutindo esse assunto tão importante para a nossa sociedade. Minha pergunta é o seguinte: em 2019, o STF negou por unanimidade a proposta de flexibilização do Estatuto da Criança e do Adolescente. Minha pergunta é, em sua opinião, quais são os maiores agravantes da flexibilização da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente e o que vocês podem fazer quando o poder público não cumpre as requisições de serviço solicitadas por vocês? Quando o poder público não cumpre as requisições que o Conselho Tutelar solicita, né? Eu acredito que, primeiro, sobre a flexibilização do Estatuto da Criança e Adolescente, né, o texto em si, com a realidade, né, fática, tem alguns pontos que estão adversos, né, que não acompanham a necessidade e a realidade mesmo da sociedade. E quando o poder público não atende uma solicitação, deixa claro que o trabalho não pode ser tão efetivo quanto deveria, né? Porque o Conselho Tutelar, qual é o trabalho dele? É fazer com que a criança ou adolescente, ou a situação que venha a ser recebida, seja resolvida. Mas para isso ela precisa do apoio de outras entidades, de outras instituições. Então, se essas instituições não atendem à solicitação, provavelmente aquela situação não vai ser resolvida, né? Vai continuar o caos. Ok, muito obrigada, senhora Rabelo. E agora chamar, por favor, o senhor Washington Alves. Os convidados que irão inclinar suas perguntas ao candidato Washington Alves será a convidada Karen Povos e o doutor Antônio Mangabeira. De participar desse momento histórico, né? E parabenizar pela iniciativa. Minha pergunta é: o que você pretende agregar de diferente do que já vem sendo feito no Conselho Tutelar para garantir os direitos da criança e do adolescente? O que diferente você pretende agora fazer? Pertinente pergunta, né, Karen? Karen, que esteve lá no lançamento do 18 de maio, em dezembro, no Colégio Caique. O diferente, ele já acontece, Karen. Eu entendia que sem a comunidade, a população itabunense dentro do espaço físico da sede do Conselho Tutelar, eu não conseguiria implementar algumas ações de inclusão e amenizar alguns índices de vulnerabilidade no município. Então, trazer a população para o espaço do Conselho com toda uma segurança e um aparato jurídico foi realmente um desafio. Entender se a gente não tem uma quantidade de profissionais na área de psicologia social e direito dentro de Itabuna, para que a gente possa fazer um serviço mais rápido e agilizado no Conselho Tutelar e trazer esses graduandos no final do seu curso para um estágio, uma vivência no Conselho Tutelar e dar esse suporte ao conselheiro, foi também realmente algo inovador. Criar o primeiro projeto do Conselho Tutelar em 2 décadas estacionado sem essa inclusão também foi um desafio e, se caso eu continue no cargo, eu vou dar continuidade a esse projeto. Então, eu acredito que algo de novo é realmente movimentar a população, abrir as portas do Conselho Tutelar e sediar o espaço para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade. Boa noite a todos e a todas. Muito legal esse encontro aqui para discutir uma questão tão importante, porque, como meu conselheiro disse, em 20 anos do ECA, do Conselho, do E-Conselho, aliás, é a primeira vez que se faz esse debate e isso é muito legal. A pergunta que eu lancei foi o seguinte: que o papel do Conselho Tutelar e do conselheiro é dar encaminhamento dos menores para os órgãos competentes, visando sua proteção em situação de risco. Há milhares desses jovens nas periferias em estado de completa vulnerabilidade. Na sua opinião,
Como fazer para o Conselho Tutelar alcançar, para que o Conselho Tutelar alcance esses jovens e dar-lhes a proteção constitucional e do Estatuto da Criança e do Adolescente? Outra pergunta pertinente, né? A gente vai entrar aí, abarcar aí a questão da rede e dos órgãos de proteção, uma vez que o Conselho Tutelar ele requisita esse serviço às instâncias maiores por não ser um órgão jurisdicional, né? Então, eu acredito que precisa se fortalecer essa sintonia entre os órgãos de garantia de direito, porque é muito fácil o Conselho requisitar esse serviço, principalmente no que diz o ato infracional. Como acolher esse adolescente de alta vulnerabilidade? A gente tem um grande problema, doutor, nesse momento na cidade de Itabuna, que é a questão da saúde. E eu me inquieto quando na madrugada eu preciso sair para fazer a sindicância, acompanhar o plantão, de ter que me deslocar até a maternidade, hoje recebendo essa gama de serviço, né? Eu me inquieto quando a UPA ou um posto de saúde se nega a atender uma criança que está tendo uma infecção intestinal naquele momento e o Ministério Público me encaminha esse documento pedindo um aparato e eu pedindo uma devolutiva. Então eu acredito que está faltando aí um maior diálogo entre os órgãos, entre a rede e realmente que a cidade de Itabuna ela se torne uma cidade que trabalhe e efetive a proteção integral para a criança e o adolescente. Tire do papel a palavra proteção integral para a criança e o adolescente, como está no artigo 1 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por favor, a presença do senhor Heitor Nogueira. As perguntas direcionadas ao candidato Heitor virão da convidada Célia, do Conselho da Mulher, e do jovem Joab Pai. Boa noite a todas as pessoas, né? Agradecer à comissão organizadora deste momento democrático e democratizar. É importante, algo muito importante, não é coisa, algo muito importante que cuida de vidas e vidas que serão no futuro, se a gente não cuidar hoje, não vai acontecer amanhã, né? Começar parafraseando com coisa calma, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas vai acontecer algo porque nós estamos aqui hoje nessa noite, né? Parabenizar realmente a importância, estamos aqui, eu e algumas pessoas que vêm de algumas ações na cidade e pela importância desse lugar, eu estou aqui, né? E aí o que eu gostaria de perguntar ao candidato jovem, parabenizar nessa disponibilidade de estar construindo o amanhã tão perto da gente, né? Eu como uma mulher, mãe, avó, mãe de uma filha, avó de 3 netos, né? Algumas crianças ainda, e um jovem, preocupada com isso que eu estou aqui, né? Não só com a minha família, mas preocupada com o outro da sociedade que faz parte dessa família mundo que nós estamos. E aí eu escutei muito a questão da preocupação, a fala de periferia, de lugares, e eu quero falar de territorialidade. Quando eu falo de territorialidade, eu estou falando da periferia e dos vários rostos naquele território. E aí tem eu sou um discurso muito rural, e diz assim, se o campo não planta, a cidade não janta. A gente come tudo que o campo planta. E aí a preocupação de ir lá nessa territorialidade, no campo, que está aqui perto, a cidade de Itabuna tem setor. E aí eu pergunto o quê? Para você, preocupada com esse rosto, né? Essa territorialidade. Você pensa, é possível criar, ou instituir, ou garantir mais um Conselho 3, que eu acredito que é importante e urgente, porque, de novo, eu me recorro a um teórico, que é o Boaventura de Souza, que o ano passado eu estive com ele no Fórum Social, e disse, enquanto todos não estiverem na roda, não tem justiça. Então, as crianças precisam ser cuidadas, as famílias, e aí, como família, eu pergunto para você. É uma pergunta muito pertinente, uma pergunta muito boa, e é uma pergunta que nós discutimos praticamente toda semana. Sempre vem essa pauta, essa necessidade. Nós vivemos numa cidade em que a vulnerabilidade social é altíssima, principalmente em adolescentes, né, que são pegos flagrantes em ato infracional. Quando a gente fala sobre criação, do Conselho 3, a gente está discutindo diretamente a questão dessa vulnerabilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito técnica, uma pessoa que sempre quer correr à risca as atribuições do Conselho. Mas em determinadas coisas, a gente se perde em relação quando solicita alguma coisa em relação a isso, a criação de um terceiro conselho,
encontra essa vulnerabilidade, essa necessidade de atender mais, porque nós somos somente 10, com a cidade de mais de 200 mil habitantes, eles sempre utilizam a resposta do seguinte, que a criação do terceiro conselho deve ser baseada na quantidade de habitantes. Mas esquece que a quantidade de habitantes não é o objetivo primário dessa necessidade. E sim, todos os enfrentamentos e as dificuldades que a gente enfrenta com as famílias que nós recebemos no conselho, com os adolescentes que cada vez mais se envolvem nas drogas e no mundo da criminalidade, e perdemos o controle. Temos um meio de brigar e de ter mais pessoas trabalhando nesse meio junto com a gente, mas não podemos pelo simples fato do protocolo, porque eles alegam que nós não temos a quantidade de habitantes suficiente. E quando isso não é o mais importante nessa situação, e sim o que tem que ser visto é a necessidade, é a importância do momento, a situação que Itabuna está vivendo agora e o que pode ser feito agora e não amanhã, quando nós tivermos 250 ou 300 mil habitantes. Primeiramente, boa noite a todos. Quero parabenizar a iniciativa do Debate-Papo, também a TVI. Muito louvável a iniciativa. Minha pergunta é a seguinte. Todos nós sabemos que, há um tempo atrás, na mídia nacional, Itabuna figurou como uma das cidades mais violentas, principalmente para jovens e adolescentes viverem. E qual é a proposta do candidato para poder ajudar na diminuição desse índice? Nós sabemos que ela figurou, infelizmente ainda figura como uma das cidades mais violentas para jovens e adolescentes. E o que o candidato tem a dizer? Obrigado. O trabalho principal que a gente quer desenvolver nesses próximos 4 anos é o trabalho de projetos sociais desenvolvidos através do fundo, esse fundo que é administrado pelo CMDCA, que justamente deve ser utilizado para esse tipo de projeto, né? Dos 8 conselheiros que são candidatos e que trabalham atualmente, somente 2 estão aqui, né? E dos 2 que estão aqui, somente essas 2 pessoas que tiveram 2 projetos nesses 4 anos, que foi o 18 de maio, né? E também o projeto de ação do leitinho, né? Que vai além de uma alimentação básica, vai também a questão de conscientização da família e também da ajuda na questão de você requerer algum órgão, assistência para aquela família que necessita, ou então encaminhamento para um psicólogo daquele adolescente que está passando por uma dificuldade dentro daquele seio familiar. Então, eu acredito que pessoas como eu e como os outros candidatos que estão aqui, que se fizeram presentes, a gente está um passo a mais em relação a isso, porque a gente está mostrando para você, mostrando para todo mundo, que a gente quer passar esses próximos 4 anos fazendo isso, cuidando não somente da parte de atribuição, da parte legal que nós devemos fazer, obviamente, mas sim também gerenciar esses projetos que há muito tempo não aconteceram nada. E esse fundo está lá, guardado, querendo ser utilizado para atender necessidades como essa, da criminalização em Itabuna, que é autismo. E só basta da pessoa certa estar lá dentro para que isso seja efetivado. Queria chamar, por favor, nesse momento, a senhora Jocélia. Os convidados que irão direcionar a pergunta para a senhora Jocélia são os convidados Lio Costa e Eric Tadeu. Boa noite a todos, parabéns pela iniciativa. Candidata Jocélia, estamos vivendo momentos severos de contingenciamento de verbas. O embate levantado pela candidata foi importante, né? Porque mostra uma anomalia, expõe que o Conselho não tem condição estrutural de atender toda a demanda, e isso revela um grande problema que é voltado ao trabalho dos conselheiros. Como diz no jargão policial, será que vocês não vão ficar enxugando gelo? Será que o trabalho do conselheiro não pode ser, lá depois, ser visto como um trabalho sísifo, em vão, já que não tem estrutura, já que não tem verba, já que não tem uma quantidade maior de conselheiros para poder abarcar toda essa contingência? É muito pertinente mesmo essa questão, muito polêmica, porque a gente sabe a dificuldade, né? A dificuldade que todos nós, eu creio, né? Eu acredito que, como eu ainda não sou conselheira, não passei pelo conselho,
entendeu? Estou pleiteando uma vaga, entendeu? Eu acredito que nós temos que buscar parcerias, né? Com o municipal, com os municípios, com o estado, com a sociedade, né? Para que a gente possa fazer valer o Conselho Tutelar, que já é um órgão muito competente, porque fica difícil agir, atuar diante de tanta falta de, digamos assim, de ajuda, de força. Não vou falar mais de nada, porque infelizmente é muito difícil a gente resolver essa situação. Mas eu creio que estando lá dentro do conselho, atuando, nós devemos buscar parcerias para que isso se torne realidade. Que a gente não fique lá enxugando gelo, né, como foi dito aqui. Vamos vencer essa dificuldade. Candidata Jocélia, boa noite. Primeiro, parabéns à TV Itabuna, ao canal Debate Papo, pela iniciativa, todos os presentes. E eu gostaria que minha pergunta, candidata Jocélia, e todos os presentes, fosse considerada principalmente na questão, eu vou falar um pouco sobre política. O que nós estamos fazendo aqui é um ato político. Gostaria que a pergunta fosse compreendida de uma maneira um tanto quanto genérica, tá? Não quero estar pontuando diretamente nenhum candidato, nem nenhuma liderança política aqui presente. Vamos à pergunta. É notório que o movimento político circunda o pleito eletivo dos conselhos tutelares dos municípios brasileiros. Esse movimento é latente em algumas cidades, bastante notório, e sob alguns aspectos chega a atrapalhar, interferir diretamente no resultado do pleito. Para se destacar entre os adversários e até pela própria natureza militante ideológica com que alguns dos candidatos conduzem suas posturas profissionais, alguns buscam apoios de políticos, de grupos políticos, de empresários, numa tentativa de que esse movimento se converta numa quantidade maior de votos, transformando a própria eleição do Conselho. Os grupos políticos estão mais fortalecidos dentro daquela territorialidade, a partir justamente da quantidade de votos que cada candidato pode vir a receber. Praticamente defende-se a máxima de que a eleição para conselheiro seria uma prévia do que pode vir a acontecer na próxima eleição municipal, seja para vereadores, seja para prefeito. Indaga-se, então, a candidata Jocélia. Qual é a sua opinião, candidata, sobre esse envolvimento de líderes políticos neste pleito eletivo? Você concorda com esse envolvimento e por quê? E se você concorda, essa eleição não estaria descaracterizada em suas características de pleito democrático, configurando abuso de poder político e econômico? E em qual dimensão, efetivamente, a sua condição de candidata prevê uma real preocupação com a proteção de crianças e adolescentes em nossa cidade? Eu gostaria de saber se você se submeteria a esse mesmo processo, prova, redação, entrevista e eleição, se esse trabalho fosse voluntário, sem pagamento de salário. Voluntário. Pois é, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque o amor fala mais alto. Como eu já trabalhei 34 anos sendo remunerada, não custaria nada eu fazer esse processo agora. Entendeu? Eu acho que sim. É um trabalho muito difícil, a gente sabe, mas também é muito gratificante. Desde quando a gente sabe fazer com zelo, com carinho e com dedicação. Ok? Por favor, senhora Sirlene. E restou para perguntar à senhora Sirlene os convidados Osiel Aragão e Maria dos Reis, popular de Janeiro. Boa noite a todos, boa noite. Parabéns pelo evento, parabéns pelo debate. A gente precisa disso, a gente precisa discutir ideias. É preciso ouvir, né? Seja qual for a instituição. E a TVI está de parabéns. Minha pergunta, que foi solicitada antes por e-mail para que não houvesse o choque de uma pergunta para outra, já foi respondida aqui pelo menos umas 3 vezes, né? Então,
Como a gente trabalha no rádio, né, a gente vai pegando um gancho aqui, outro ali, e aqui a gente faria aqui umas 10 perguntas pertinentes, palavra bastante usada aqui hoje. E ela trouxe um assunto, uma abordagem que, por sinal, botou fogo no parquinho. Eu gostei, viu? Porque o negócio estava morno, né? Debate é debate, gente. E assim, quando fala de conselho para todos, concordo com você. Parece que o conselho tutelar é criado apenas para a periferia. Parece que o maus tratos, ele não acontece... Estou perto de onde aqui, gente? É daqui, será? Parece que o maus tratos, ele não acontece na área nobre. E é uma inverdade. Apenas não é divulgado. Porque quem tem sua casa bonita, tem todo o seu conforto, ele não tem nenhum interesse que a casa dele seja exposta e que o conselho tutelar bata na porta para fiscalizar uma agressão, uma violência sexual. Então parece que o conselho é criado apenas para a periferia. E eu concordo com você que o conselho deve ser para todos. Veio aqui a questão da verba, do dinheiro, né, dona José? São quase R$ 2.338 salário do conselheiro, é isso? Pode chegar a esse teto? 1.300 com os proventos, né? Menos, bem menos, Então o site oficial está mentindo, viu? Então, fala lá que chega a quase R$ 2.338. Né? Olha, deveria ser. Pois é, deveria ser, porque é um trabalho bonito. Enfim, vamos prolongar. A pergunta o Washington e Heitor são dois técnicos que a gente percebe aqui. Eu vejo que quem está chegando e que ainda não conviveu com o Conselho Tutelar, com muita dificuldade do conhecimento do que é o Conselho Tutelar. Você é bacharel em Direito, não é isso? Isso, sou bacharel em Direito. O que é que você aprendeu na instituição de ensino superior que você pode colocar em prática no Conselho Tutelar de Itabuna e contribuir para que o novo continue acontecendo? Então, como conselheira tutelar, eu tenho meu projeto, né, que eu já falei antes, é fazer com que o Conselho Tutelar ele abrange toda a comunidade, toda a sociedade, toda a Itabuna, que seja um conselho visto como um conselho para todos mesmo, que abranja, que venha trazer a comunidade, que venha trazer os adolescentes, que seja visto de maneira normal, porque a sociedade não vê o conselho como um órgão normal, como o Ministério Público que a comunidade acha normal, mas o Conselho Tutelar para a comunidade não é um órgão normal, não é um órgão bem visto, como sua pergunta falou, não é um órgão bem visto. Parece que o Conselho só é para pessoas de periferias, aonde tem tráfico, aonde tem drogas, aonde tem a criminalidade, mas o Conselho ele não é só para essas pessoas, ele é para todos. Todas as pessoas, todas as crianças e adolescentes, independente de sua raça, de sua religião, de seu gênero, não importa, o Conselho Tutelar é para todos. Eu quero dar boa noite a todos vocês, ao pessoal do plenário, agradecer a Júnior e a Ellen pelo convite, a TVI e ao canal Bate-Papo, e parabenizar vocês pela presença. Vocês estão aqui mostrando que realmente querem. E eu devo dizer que eu já conheço o Conselho Tutelar, já estive lá várias vezes, já vi como ele funciona e funciona bem, graças a Deus. Já tive reuniões, bate-papo com o Conselho Tutelar e devo dar os parabéns a esses conselheiros que estão lá agora, e 2 estão querendo continuar e eu espero que continue, espero que vocês que estão aqui mostrando sua boa vontade ganhem também, porque estão merecendo. E a minha pergunta o Washington até que já falou um pouco dela, em relação à saúde. Na sua visão, candidata, a saúde de Itabuna, ela vai abranger o direito que a criança e o adolescente têm garantido pela Constituição e pelo artigo 4 do ECA? Dessa condição? Essa é a minha pergunta. Então, como o nosso atual conselheiro titular falou,
uma das atribuições do conselheiro tutelar é requisitar a saúde. Uma vez, como a senhora mesmo falou, está expressa na Constituição, mas ela vem reforçada no artigo 4º. Né? Não só a saúde, a educação, uma vez contida em lei, dizendo que esse direito é resguardado, é garantido, o conselheiro tutelar ele tem o poder, a autonomia de requisitar e chegar junto ao Ministério Público, à vara da infância, mobilizar o Ministério Público, mobilizar até o Executivo, para que venha cumprir esse direito. Se é um direito, ele deve ser cumprido, ele deve ser resguardado, né, para que venha efetivar o direito da criança ou adolescente. Se está lá dizendo que é um direito fundamental. Então, se é um direito fundamental, está deixando bem claro que ninguém vive sem educação, ninguém vive sem saúde, ninguém vive sem lazer, sem esporte, né, sem uma moradia digna. Então, se é um direito, está contido, deve ser cumprido. Esse é o meu objetivo, é fazer cumprir, né? Não executar, mas requisitar, para que o órgão competente execute a sua função, assim como eu, conselheiro tutelar, vou fazer a minha função, que é provocar o Ministério Público, provocar os órgãos responsáveis. Ok, muito obrigada. Gostaríamos de agradecer a presença dos convidados e gostaria de só lembrar o nome desses parceiros. Eu gostaria de agradecer a Joab Paiva, ele que é youtuber daqui da cidade. Gostaria de agradecer a Silvio Marques, ele que é comandante da Guarda Civil Municipal, Linho Costa, radialista, Eric Tadeu, ele que é comunicador social, nossa popular Tia Ney, psicóloga, parceira da sociedade, Dr. Edmilton Carneiro, presidente da OAB, Val Cabral, jornalista, dispense palavras, nossa amiga Célia, ela que é dos movimentos sociais, Conselho da Mulher, Selma Marques. Eu gostaria nesse momento pedir uma salva de palmas para a Selma, em nome do movimento que ela representa, Floresceu, gente que fica ali no Daniel Gomes e que exerce um excelente trabalho com crianças daquela região, daquela comunidade, e é parceiro do Conselho Tutelar, não é, o Washington Heitor, e os próximos conselheiros que verão no Floresceu, e na pessoa de Selma, uma parceira. Karen Póvoa, jornalista, Osiel Aragão, jornalista também, Andrei Lima, também, cadê Andrei? Jornalista também. Gente, antes de chegar ao momento final, eu vou pedir, por favor, por ordem também do sorteio, que cada um dos candidatos se apresente aqui, porque vocês terão 2 minutos cada, no máximo, para fazer as considerações finais, antes da gente encerrar aqui o programa. Então, por favor, senhor Zezé. Parabenizar a TVI por essa iniciativa democrática. Vamos fazer parte da história, porque nós somos os primeiros que vamos ficar nessa história de discussão. Parabenizar aos meus colegas e que futuramente quem se eleger, vamos fazer um trabalho em conjunto, um entendendo o outro, demanda de cada um dentro do conselho. A plateia presente deveria estar mais cheia para que a sociedade conheça quem serão os candidatos e candidatas pleiteando essa vaga, certo? E dizer que estou apto, meu número é 19, dia 6 de outubro, no Colégio Lúcia Oliveira, certo? Estou pleiteando essa vaga. Eu penso que, apesar que na semana passada tivemos um desfecho muito triste no Brasil, do Bonano, o nosso presidente destituiu o conselho e agora ele está provocando em querer eles indicarem quem serão essas vozes lá em Brasília. Então isso cada vez mais cala o Conselho da Criança e Adolescente. Jamais videoconferência vai se discutir do que o presencial, as demandas e os problemas que temos na sociedade. Dinheiro jamais vai influenciar no meu trabalho, porque eu já faço parte desse conselho, sou voluntário e sou guerreiro nesta luta, sou ferrenho. Eu vou e brigo, luto e consigo resposta, entendeu? E eu, assim, estou muito feliz, entendeu, por estar aqui. Eu tenho certeza que eu vou fazer a diferença futuramente dentro de um conselho, juntamente com os meus parceiros. Parabéns por esse trabalho. Boa noite. Candidata Ana Rabelo. Inovar, né, é um diferencial para potencializar o desenvolvimento, né? Como, por exemplo, esse debate aqui, né, na tentativa de chamar a atenção da sociedade
para a importância, né, da atuação do Conselho Tutelar, esse debate se mostrou conveniente, né? Algo novo, capaz de potencializar o desenvolvimento, né? Ou seja, ideias novas, estratégias novas, perspectivas novas, quando trocadas com pessoas que têm objetivo em comum, né, gerarão possivelmente saídas diferentes, capazes de potencializar o desenvolvimento, né? Então, nesse debate foi possível conhecer mais de perto uma parte dos candidatos ao Conselho Tutelar, conselheiros tutelares, e agora cabe a cada um analisar e fazer sua escolha, né? A vida é feita de escolhas, né? E o futuro não seria diferente. Então, vote 21, Ana Maria Rabelo, pelos direitos da criança e adolescente. Bom, quero chamar, por favor, o seu Washington, terceiro convidado. Parabenizar a organização desse evento. É algo histórico, né? Vai ficar aí para as futuras gerações esse dia de debate, de construção de diálogo por um Conselho Tutelar mais próximo da sociedade. Endosso mais uma vez que quero continuar executando as minhas atividades, criando mais maneiras objetivas de aproximar a garantia de direitos de quem realmente precisa, fomentar mais políticas públicas efetivas desse município, e percebo que o desafio é contínuo, né? A gente precisa criar realmente algumas saídas quando a gente encontra as dificuldades na rede. Não é algo para se desistir, é algo para se impulsionar realmente para essa efetividade, que não só fique nas falácias, que fique na prática. A população quer ver realmente um trabalho sério e coeso. A população quer resposta, quer uma devolutiva dos casos mais complicados e diversos do nosso município. E por isso que eu coloquei o meu nome à disposição para essa recondução ao cargo de conselheiro tutelar. No dia 6 de outubro, vote 6, vote Washington Alves para conselheiro tutelar. Obrigado. Candidato Heitor Nogueira. Desde que era muito jovem, né, sempre quis fazer algo a mais, né? Mudar o mundo de uma forma que pudesse mudar também a minha. Desde que entrei no conselho eu aprendi muito. Aprendi a crescer e aprendi a respeitar as outras pessoas e ver as famílias de hoje em dia de um olhar diferente. Estamos todos aqui com esse único objetivo. Não estamos fazendo promessas vãs. Também não estou aqui fazendo o que muitos políticos fazem por aí, que é fazer promessas e não cumpri-las. Nós também não somos como esses políticos. Somos pessoas comuns, que têm famílias, que têm irmãos, que têm irmãs, que têm crianças dentro de casa e que querem ver elas crescerem de uma forma diferente. Assim como amamos nossa família, também amamos todas as famílias que estão aí fora. E queremos que elas mudem, que elas tenham uma perspectiva de vida diferente. É por isso que eu estou aqui. O trabalho para mim ainda não acabou. Acredito que muito pode ser feito. E com pessoas boas lá dentro, pessoas que estão realmente comprometidas e que não estão com promessas vãs, como falei anteriormente, a gente consegue mudar esse mundo um pouquinho, do jeito que a gente quer fazer. Então, por isso eu estou me colocando à prova novamente, para que por mais 4 anos eu possa provar para a cidade de Itabuna que o conselho pode ser ainda melhor, como melhorou bastante nesses anos. Tudo isso porque a população teve a sabedoria de escolher as pessoas certas 4 anos atrás. Isso é importante. Que não possamos esquecer disso. E que na hora de fazer aquele voto, no dia 6 de outubro, a gente possa lembrar dessas pessoas que estiveram aqui hoje e colocaram a cara a tapa e tiveram a coragem de pelo menos dizer o porquê estão prontos para acrescentar este. Ok, tempo encerrado. Por favor, senhora Jocélia, posicione-se à câmera. Eu quero agradecer aos elaboradores desse evento, né? Foi muito importante para a gente, de expor nossas ideias, ser sabatinado também foi muito bom. E agradecer também ao público por ouvir, nos prestigiar. E a TVI também, né? Quero agradecer a todos nesse momento e dizer que
é por amor. A gente só consegue vencer quando a gente faz as coisas por amor. Não adianta partir para outro lado. O amor vence barreiras. E é por isso que eu me coloquei à disposição. Mesmo já tendo trabalhado muitos anos, eu me coloquei à disposição de dar continuidade ao meu trabalho. Porque quando a gente trabalha com a educação, ele já trabalhou na educação, sabe? E o conselho tutelar tem tudo a ver com a educação. Então eu pretendo dar continuidade ao meu trabalho e, caso seja eleita, entendeu? Eu vou priorizar tudo que está escrito no ECA, entendeu? Mesmo sendo duvidoso, eu sei que é difícil. Quando a gente sai por aí fazendo campanha, eles vão falar muito mal, infelizmente, nós temos que desmistificar essa ideia que o povo tem contra o Conselho Tutelar, certo? E no dia 6 de outubro, vote professora Jocélia, número 3. Obrigada. Candidata Sirlene, a senhora dispõe de 2 minutos. Quero agradecer, a oportunidade, a TVI, por ter esse avanço, um avanço muito importante para Itabuna, uma vez que nenhuma TV teve essa credibilidade, essa visão de querer transmitir um debate popular, onde a comunidade, as pessoas públicas, figuras públicas, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do Conselho Tutelar e os futuros candidatos, assim como eu, sou futura candidata, sou candidata e futura, pleitear uma vaga. Eu espero que não acabe aqui, que os próximos 4 anos, a outras TVs, abram as portas para o Conselho Tutelar, haja mais divulgação desse trabalho, que é muito importante, que a sociedade venha também participar desse grande evento, desse grande avanço. E também eu quero deixar aqui meu nome à disposição da comunidade, que me deu um voto de confiança, que vota em mim, meu número é 18, Sirlene Oliveira, que eu quero fazer diferença, eu quero fazer um conselho viabilizado, um conselho de uma visão diferente, instituir essa visão contrária que a população tem do Conselho Tutelar e fazer eles perceberem a quão grande importância desse órgão. Muito obrigada. Estamos chegando ao fim deste debate e nós agradecemos a presença de todos os participantes e de você aí de casa que nos acompanhou até aqui. É importante a gente salientar que o grande papel da comunicação, antes de tudo, é de responsabilidade social. Quero dizer a todos também que a TV está aberta sempre para estar divulgando todas as ações do Conselho Tutelar, que você sempre terá um espaço na emissora, e como eu pontuei, essa sem dúvida é a nossa grande missão enquanto comunicação. Lembrando a todos vocês que a eleição a conselheiro será no Colégio Lúcia Oliveira, das 8 da manhã até as 17 horas, no dia 6 de outubro. Então, todos vocês aí, por favor, compareçam. É um momento muito importante, a gente tem que estar ativo de verdade com relação a tudo que acontece na nossa sociedade, principalmente no que tange as nossas crianças e adolescentes que precisam de todo o nosso amparo. A todos vocês eu quero agradecer, a todos vocês de casa também pela audiência. Muito obrigada. Obrigado.